Então, vai esse workshop sobre AutoML e eu espero que vocês aproveitem e aprendam bastante. Um ponto que eu quero ressaltar aqui é que esse ano os nossos patrocinadores são a Twilio e a PyLadies, está aqui presente também auxiliando a gente no workshop. Então, muito obrigado, gente. E vamos lá, Cíntia. O show é seu. Posso compartilhar aqui na tela? Claro, pode ficar à vontade. Tá bom. Ju, se você quiser começar a gravar também, já pode ficar à vontade. Tá dando para visualizar direitinho, gente? Tranquilo? Tá, sim. Pronto. Primeiramente, bom dia, certo? Bom dia a todos. Eu espero que todo mundo esteja bem, né? E como o Joyce falou, me chamo Cíntia Moreira Maia, certo? Eu sou mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Rural do Semiárido e também pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? O programa ele tem uma parceria com essas duas universidades. E aí, né, atualmente, eu sou doutoranda em Ciência da Computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Recife, e eu sou pesquisadora, né, estou estudando, pesquisando nessa área realmente que eu quis trazer, que é AutoML, né? A gente hoje, esse mini curso, esse workshop, na fazer um pouquinho, né, de conhecimento para quem não sabe, né, o que é o AutoML, ouviu falar de maneira breve, mas é mais os conceitos básicos, né, e as aplicações que se tem, né, que eu vou mostrar que tem diferentes frameworks. E eu coloquei nesse e-mail, caso alguém queira, né, entrar em contato para discutir algum ponto, alguma sugestão, fica em aberto. Inicialmente, eu gostaria de saber se alguém aqui já ouviu falar de AutoML? Tem alguma noção? Se alguém quiser falar. Eu tenho um pouquinho. Pronto, show de bola. Mas bem básico, bem longe, assim. Então vai ser massa, que o objetivo realmente é esse, é mostrar um pouquinho, né, o que é realmente o AutoML. Então, o AutoML é uma sigla, né, precisamente é o aprendizado de máquina automatizado. E o que é que a gente vai ver hoje realmente aqui nesse workshop, né? O que é, né, o AutoML, né, como chegou aí nesse aprendizado de máquina automatizado, quais são os frameworks aí, né, que se tem bastantes estudos na literatura que são utilizados. E ao final a gente vai gerar uma discussão, né, dessas vantagens e as limitações, né, diante que é uma área aí bem quente de pesquisa, então tem muitas direções aí de pesquisas que estão aí sendo estudadas por diferentes tipos de pesquisadores, certo? Então, basicamente, a nossa estrutura hoje, né, será nesses 3 pontos principais. Mas antes de tudo, né, antes de adentrar em AutoML, é muito importante a gente saber, né, o ramo, o campo que a gente está situado. E eu gostaria também de saber se aqui alguém trabalha com aprendizagem de máquina ou não, ou já ouviu falar de maneira breve. Eu gostaria também de um pouco de saber de vocês. Alguma das meninas trabalham? Meninas, podem ficar à vontade para abrir o microfone aí. Não fiquem com vergonha, certo? A gente está aqui para realmente dialogar, conversar, discutir, certo? Pode falar no chat também, se alguém se sentir mais confortável. Então, eu vou seguindo, tá bom? Então, a aprendizagem de máquina, inicialmente, a gente tem a nossa área macro, né, que é a inteligência artificial, né, e dentro dela, né, nós temos vários ramos, que é o aprendizado de máquina, né, então aqui tem uma descrição que o algoritmo de aprendizagem de máquina, ele usa dados de entrada para realizar uma tarefa desejada sem ser literalmente programado, ou seja, codificado para produzir um resultado específico. Dessa forma, o aprendizagem de máquina ele utiliza dados de entrada, né, que esses dados de entrada, esse algoritmo de aprendizagem de máquina, ele vai aprender e ao final ele vai gerar aí as saídas. Não é tecnicamente programado. Então, por exemplo, eu não vou dizer que a partir desse dado de entrada vai programado, né, vou implementar e dizer que vai ter essa determinada saída. Não, ele vai aprender, esses diferentes tipos de algoritmos, eles vão aprender com esses dados.
E claro que eles vão ter, né, esses fins que eu vou mostrar posteriormente, que tem diferentes tipos de técnicas, né, para se chegar nessas saídas. E aí, né, ele é muito pela experiência, né, as experiências passadas. Então, ele gera esse aprendizado de maneira automática, né? Então, vai ter, aí eu tenho um conjunto de dados para um determinado problema, e aí eu vou aplicar meu algoritmo e ele vai aprender de maneira automática com esses dados e vai produzir aí a minha saída final, certo? Gente, se vocês não conseguirem entender, podem falar, botar, né, colocar a mãozinha aí do Meet, certo? Então, basicamente é isso. E aí, né, a gente tem diferentes tipos de aprendizado, né? Eu coloquei aqui o supervisionado, o não e o semi, mas nós também temos o aprendizado de reforço, certo? Então, vamos pensar, né, tecnicamente, que aqui, né, nessa figurinha, nós temos um professor e nós temos a nossa máquina, né? E aí, no aprendizado supervisionado, o nosso conjunto de dados ali, de entrada, né, que vai ser utilizado para treinamento, ele é rotulado. Aí você pode dizer, como assim, Cíntia, rotulado? Ou seja, cada dadozinho daquele de entrada, ele vai ter a saída associada, certo? E aí, no não supervisionado, eu não tenho essa rotulação, né? Então, ele vai aprender aí os padrões, né, nesses dados. Eu não vou dizer tecnicamente, por exemplo, a qual classe aí está associado, né, se for um problema de classificação. E aí, no SEMI, eu tenho essa mistura, né? Eu vou ter tanto dados rotulados, como também dados não rotulados. Então, eu vou ter aí a minha saída associada em alguns dados, mas também eu não vou ter a minha saída associada, certo? Esse não supervisionado, ele é mais para encontrar padrões, por exemplo, por associação, né? E também, por exemplo, um exemplo bem comum, né, de que por exemplo, o pai, ele vai aos domingos, né, no supermercado, e sempre que ele compra, por exemplo, aí, o leite, né, acho que é leite, a fralda, da criança, ele leva uma cerveja aí, então, é um padrão, associação que tem, né. Nós temos também os algoritmos de agrupamento, então, é bem amplo, né, esses tipos de técnicas. E aí, né, elas têm sido aplicadas em diversos campos, né? Por exemplo, para reconhecimento de padrões, para visão computacional, engenharia de espaçonaves, finanças, né, entretenimento, biologia computacional, biomédicas e médicas. E aqui eu trago 2 exemplos, né, para a gente entender um pouquinho aí melhor desses domínios, né, da área realmente de aprendizagem de máquina. E aí a gente tem né, que eu acredito que muita gente utiliza, que é aí a plataforma da Netflix, né, onde ali ele tem diferentes tipos de séries e de filmes, e às vezes quando a gente está ali assistindo determinado filme, ele vem com a recomendação aí né, de assistir outro que de certa forma, se adequou ali ao perfil do qual ele estava realmente assistindo, né, do perfil ali do usuário. E na medicina, né, nas biométricas, nós temos, por exemplo, para a previsão de ocorrência de câncer, né, nesse estudo aqui, ele investigou a previsão para o câncer de mama, e aí ele utilizou a técnica de classificação, né, que aí ele vai ter uma classificação binária, porque vai ter aí, né, 0, que não é maligno, né, o tumor, e 1, que sim, que é um tumor maligno, e aqui nós temos, né, o tamanho do tumor. E aí ele vai realizar essa previsão por meio desses exemplos, né, que se tem. Esse circuladozinho que se tem é que não corresponde aí a essa determinada classe, certo? E aí nós temos também, por exemplo, a parte de bolsas de valores, né? Então a gente tem um amplo campo de domínio realmente da área de aprendizado de máquina. Outros tipos, né, que nos últimos anos a ML está se tornando também reconhecimento automático de fala, né? Hoje a gente tem aí no Google também, a gente consegue falar e ele escrever algumas, né, as palavras que a gente está falando, esse reconhecimento. Carros autônomos, né, aqui do Google, que não precisa tecnicamente uma pessoa estar dirigindo, né, e por trás aí tem todo o uso, né, da M, de aprendizado profundo para que ele consiga aí realizar, conseguir dirigir, né, de maneira autônoma, né, sem precisar de uma pessoa ali.
E aí nós temos também a manutenção preditiva na indústria 4.0, né, que permite aí, de maneira prévia, indicar possíveis falhas que o automóvel ali, né, do usuário, ele possa vir a ter, certo? E aí, né, eu achei bem legal, né, trazer também esse relatório, né, que foi feito, que foi até divulgado aqui no LinkedIn, né, dos empregos emergentes, né, e aí destaca, né, que entidades comerciais estão contratando cada vez mais cientistas de dados, um crescimento de 5 vezes, e engenheiros de AM, né, de aprendizagem de máquina, um crescimento de 12 vezes, para melhor entender aí seus dados, né? Então, isso aqui foi feito aí, divulgado em 2018, e hoje a gente vê, né, quem está aí vendo, né, esse auge aí do mercado, um crescimento realmente muito grande, né? Hoje a gente está com um mercado aí bem alta e acredito, né, que tende a crescer mais. E aí nós temos, né, para especialistas, né, cientistas de dados, algumas habilidades, né, top, que é o aprendizado de máquina, data science, Python, né, R, que são algumas linguagens, os trabalhos, né, na IBM, Facebook, as indústrias tops, né, que é tanto na área da educação, né, na tecnologia de informação, serviços, e algumas cidades aí onde a demanda ela é bastante alta, né, como a cidade de New York, São Francisco, Chicago. E aqui, né, isso aqui, os engenheiros de AM, né, esse crescimento de 12 vezes, então nós temos aqui a parte de Deep Learning, Machine Learning, TensorFlow, processamento natural de linguagem, né, os trabalhos na Apple, na Intel, NVIDIA, né, e as indústrias tops, né, que também englobam aí as tecnologias de informação, né, a computação de software, e as cidades onde a demanda realmente é alta, né, em São Francisco, e essas outras cidades também. Então, a gente vê aí essa demanda, né, cada vez mais por cientistas, né, e também por esses engenheiros de aprendizagem de máquina. E aí, né, a partir dessa gama, né, as empresas, elas querem realmente explorar seus dados, né, para melhorar realmente os seus produtos e serviços, para melhorar o relacionamento com o cliente, para otimizar aí as suas tarefas, né, e que também possa trazer rentabilidade para elas, né. E aí, isso foi possível, né, explorar esses dados por meio realmente aí do crescimento da AM, né, dessas técnicas que permitem, né, que possibilitam realizar a análise desses dados para fazer previsões, né, e também pela computação de alto desempenho, né, porque tem determinados tipos de técnicas, né, dependendo do problema, do conjunto de dados, requer um poder computacional, de certa forma, alto, né, então, hoje em dia, a gente também tem máquinas aí de alto desempenho que conseguem, né, de certa forma, atingir esses objetivos, né, então requer também de um poder computacional. E aí contribuíram, né, aí para explorar esses dados. Tranquilo, gente, até aqui? Tudo bem? Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Show de bola. Qualquer coisa, só se não quiser falar, coloca a mãozinha que eu dou uma pausazinha, ok? E aí, né, o que é AutoML, né? O que é tanto esse AutoML? E aí, à medida, né, que a gente vê essa exploração desses dados, de tentar aproveitar ao máximo esses dados, a demanda por ferramentas de AM, né, de aprendizagem de máquina, estimula os pesquisadores a explorar as possibilidades do aprendizado de máquina automatizado, né, AutoML. A gente vê, né, que, por exemplo, esses exemplos que eu citei anteriormente, eles requerem o quê? Alguns pipelines de aprendizado de máquina que podem ser, de certa forma, complexos,
né, e de certa forma especializados. O que são exatamente os pipelines, né, que correspondem às etapas que a gente vai realizar para se ter, né, aí ao final as nossas previsões, né. Então a gente pode inicialmente, né, deve ser feita uma limpeza nos dados, né, verificar toda a parte de pré-processamento daqueles dados. Posteriormente a gente vai fazer o quê? A construção do nosso modelo para poder ao final realizar a nossa implantação, né. Então, para determinados tipos de problemas, a gente vai ter alguns pipelines que podem ser realmente, de certa forma, mais complexos. E aí, né, desenvolver esses bons modelos a partir de um conjunto de dados, ele ainda envolve muita intuição, experiências e muitas tarefas manuais para ajustar esses parâmetros algorítmicos, né? Então, muitas vezes, os cientistas de dados, eles têm que lidar com algumas tarefas, né, que, de certa forma, demandam mais tempo, né? Como, por exemplo, a parte de encontrar o melhor algoritmo e encontrar os seus melhores hiperparâmetros, né, que correspondem àquele algoritmo para aquele determinado problema, certo? E essas tarefas ainda são feitas ainda de formas muito manuais, né? E claro que a experiência do cientista de dados conta muito, né, para agilizar, certo? Isso. E aí nós temos, né, esses desafios de realmente selecionar os nossos hiperparâmetros, né, ver qual é, a partir daquele espaço de busca, né, ver quais são os melhores hiperparâmetros para aquele determinado problema. Então, vai muito, né, naquela tentativa e erro. Claro que tem alguns reforços, né, que tem algumas já que estão disponíveis para auxiliar nesse processo, né. E aí, só que o tempo, né, claro, e os recursos, eles são limitados, né? De certa forma, você não vai ficar tentando por vários e vários e vários meses ali para encontrar, né? Às vezes, de certa forma, o problema exige, de uma certa forma, um tempo mais curto, né? Que, de certa forma, exige, aí também já tem o olhar do cientista de dados para isso. E aí eu achei bem legal essa figura, porque ela representa, assim, de certa forma, um resumo, né? Claro, um resumo, né? De o que eu quero fazer, né? Então, aí nós temos diferentes possibilidades e dentro disso nós temos a imensidão de coisas ainda que podem ser exploradas. Então, por exemplo, eu quero predizer duas categorias, eu quero realizar uma predição para uma classificação binária, então eu vou ter aqui alguns algoritmos para isso. Eu quero realizar uma predição para vários tipos, né, um problema multiclasse, né, então eu vou ter vários outros. Eu quero realizar uma predição de valores, né, eu estou trabalhando aí com valores contínuos, então eu vou ter regressão, né. Então eu quero fazer uma classificação de imagem, então eu vou ter esses tipos. Então percebam que é muito amplo, né. Então, claro que né, o cientista de dados, ele já tem uma noção, de acordo com a experiência dele, como eu disse, de o que ele pode fazer, do que ele pode utilizar aí para o problema dele. Mas percebam que nós temos uma imensidão de decisões, né, claro, a ser tomadas. E aí entra também a parte de pré-processamento. Qual algoritmo eu devo utilizar para aquele meu conjunto de dados, né? Então, eu devo realizar alguma imputação, eu devo realizar a transformação das variáveis. Então, tem muitas decisões aí que precisam ser tomadas para que, ao final, a gente tenha aí um modelo, né, de aprendizado de máquina que realmente favoreça aí, né, que apresente, né, bons resultados a partir da métrica que foi utilizada para avaliação, né? Então, eu quis realmente abrir, né, essa nossa visão da ampla, né, decisões que realmente têm que ser tomadas ao longo da construção, né, implantação aí do modelo. E aí, né, para construir esses pipelines, exige uma equipe altamente treinada de especialistas humanos. E aí eu destaco dois, né, de certa forma, que são principais, que é o cientista de dados e o especialista do domínio, né? Eles trabalham em conjunto para que, ao final, né, eles consigam ali atender aquele problema.
E aí, o cientista, né, ele deve trabalhar com o especialista para entender o contexto no qual os dados foram coletados, bem como os objetivos gerais, né? Então, aí o especialista de domínio, ele está mais concentrado no quê? No contexto do problema, né? Então, ele entende bastante aí do domínio em si. E o cientista de dados, né, ele sabe realmente como é que o aprendizado funciona, né? Então, realiza esse acoplamento, né, do cientista de dados com essa visão do problema que o especialista de domínio tem, né? E aí, o especialista de domínio é uma pessoa que é fluente no domínio onde o aprendizado de máquina ele está sendo aplicado. Então, ele conhece bem ali os dados em si para aquele problema, né, do contexto. E o cientista de dados, ele favorece aí com a parte do aprendizado de máquina, né. E aí, né, os cientistas de dados, eles podem lucrar com o quê? Com a AutoML, com a automatização dessas tarefas tediosas, né, de certa forma. Porque o AutoML, gente, ele basicamente veio, né, com essa junção de automação com o aprendizado de máquina, que de certa forma ele busca otimizar, né, tarefas que de certa forma são demoradas, né, tediosas para o próprio cientista de dados, né, como, por exemplo, indicar qual é o melhor algoritmo para o meu problema, quais são os melhores hiperparâmetros para aquele algoritmo, para aquele problema, né. Então, a gente vai ver bem direitinho posteriormente, mas a visão realmente dessa é que esses cientistas podem lucrar realmente com essa automatização. E o especialista de domínio, né, e vem aí como objetivo secundário, né, eles podem também ser habilitados a criar, né, esses próprios pipelines por conta própria, né. Então, eles podem aí ter essas indicações do AutoML para que eles também possam aí ter essa visão, né, de como utilizar a M sem ter um conhecimento tão amplo, né, tão vasto do aprendizado de máquina, de estatística, né, que envolve também muito essa combinação, né, da análise estatística também, certo? E aí eu trouxe algumas definições, né, de certa forma, para a gente deixar uma coisa bem mais formal, né, entender o que é que na literatura está se dizendo em relação ao AutoML, né? Então, ele é um paradigma para automatizar, então perceba que é uma palavra assim, né, de realmente automatizar as tarefas demoradas na aplicação de aprendizado de máquina a problemas do mundo real. Então, por exemplo, eu tenho um determinado conjunto de dados que ele quer, por exemplo, fazer a classificação dos tipos de plantas, certo? E aí, para esse conjunto de dados, quando eu aplico um framework, uma ferramenta de AutoML, ele, ao final, ele vai me indicar, olha, para esse seu problema aqui, para esse conjunto de dados, eu estou indicando você utilizar, por exemplo, uma árvore de decisão. Eu estou indicando para dentro dessa árvore de decisão você utilizar como hiperparâmetro, né, o critério de entropia, né? Então, ele vai dizer, de certa forma, para facilitar, né, para automatizar essas atividades que, de certa forma, demandam um certo tempo também aí para análise do próprio cientista de dados. E, além disso, né, o AutoML, ele também possibilita indicar também alguns frameworks que a gente vai ver posteriormente, indicar também técnicas de pré-processamento, né? Só que, hoje em dia, né, pelo que eu estou estudando, né, pesquisando sobre a área, não tem, assim, um método AutoML que ele já consiga, né, indicar tudo, né, limpeza, tudo não, né? Ele está ainda nos estágios ainda de indicar mais os algoritmos, os hiperparâmetros, né? Então, está mais no problema que ele chama cache, certo? E aí, né, ele é definido como uma combinação de automação e aprendizado de máquina, né? Então, ele pode ser entendido como envolvendo a construção automatizada de um pipeline de machine learning, aprendizado de máquina, num orçamento computacional, de certa forma, limitado também, certo? E aí ele é, né, outra definição projetado para reduzir a demanda para cientistas de dados e permitir que especialistas em domínio criem aplicativos de AM automaticamente, sem muita necessidade, né, de compreender, né,
desse conhecimento vasto da área de AM, né, dos conhecimentos também estatísticos, então, para ele poder também usufruir aí das vantagens, né, da área de aprendizado de máquina para aquele fim. Tranquilo, gente? Vocês estão tão caladinhos, estão me sentindo tão sozinha. Tá tranquilo? Pode continuar, Tati. Tá tranquilo. Eu tô acompanhando também, tô gostando bastante, Cíntia, muito legal. Se eu estiver falando muito rápido, alguma coisa, alguma besteira, vocês podem parar, viu? Por favor. E aí, né, a partir dessas definições, então a gente pode ver, ó, então a gente tem aqui, né, o modelo, o nosso pipeline, né, de AM, que ele é basicamente, a gente tem um conjunto de dados, depois nós temos a parte toda, né, de pré-processar aqueles dados, de extrair nossas melhores features, de selecionar. Depois nós temos a construção do nosso modelo, e aí entra, né, qual algoritmo eu vou utilizar, fazer o túnel dos parâmetros, né, dos hiperparâmetros aí, e ao final eu vou ter a implantação, né, que vai ser as minhas predições. Então, perceba que é um processo aí, se for um problema, né, de certa forma que exige uma maior complexidade, vai ser um processo aí mais demorado, né? Então, ele tem algumas etapas aí a serem seguidas, né? Então, é muito importante a gente fazer. Meninas, travaram pra vocês também? Então, eu ia fazer a mesma pergunta para ti que travou também. Será que ela caiu? Acho que a internet dela deu uma caída aí. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se ela consegue conectar de volta. Meninas, vocês chegaram de pegar um flyer dessa oficina? Eu queria postar no LinkedIn. Sim. Gente, assim, você teve um probleminha com a internet, mas ela já tá tentando reconectar e já vai entrar, tá? A gente tem, sim, Olha, voltou. A gente tem, Lisandra, acho que foi você que perguntou, né? Eu posso disponibilizar. Ah, beleza. Tá no Instagram? Tem no Instagram e eu acho que no LinkedIn também. Eu acho que eu não postei no LinkedIn, mas eu vou disponibilizar lá, você consegue compartilhar também. Desculpa, gente, a internet aqui caiu, mas eu botei os dados móveis, vai dar certo. Vou botar aqui de novo. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo mesmo. O chat desapareceu aqui. Não sei se tem alguma dúvida. Até agora tá tranquilo, Cíntia. Eu só Tá bom. acompanhando mesmo. E aí eu não sei exatamente em qual parte parou, mas eu estava falando dessa importância realmente de realizar a limpeza, né, dos dados, que se entra lixo, né, sai lixo, e essas ferramentas de AutoML ainda não abarcam, né, essa parte realmente de limpeza desses dados, né, algumas abrangem algumas técnicas de pré-processamento, mas não amplo, né, geral.
E aí, né, aqui essa figura, ela mostra basicamente o que é um framework de AutoML ele faz. Né? Então, aqui nós temos os nossos conjuntos de dados, nós passamos uma métrica que a gente quer que realize a avaliação e nós determinamos aí um tempo, né, um custo para isso, porque algumas técnicas, se você nas ferramentas é importante você colocar o tempo, porque senão ele vai ficar ali demorando, demorando, e para um problema ele pode, se for um problema rápido, ele pode demorar bem mais do que o esperado. Então é bastante importante a gente também passar esse tempo aí que a gente quer que retorne. Claro que se você tiver um tempo que você colocou maior, né, melhor vai ser também, pode ser o seu resultado, né, porque ele vai explorar o espaço de busca, de certa forma, realizar uma exploração maior. Né? E aí a gente tem aqui, né, nesse AutoML, né, o espaço de busca dele, né, que para determinados tipos de frameworks de AutoML, eles vão ter o seu espaço de busca. Alguns têm um espaço de busca maior, outros têm um espaço de busca menor. Então, depende muito aí do framework. E vocês podem até me perguntar, Cíntia, então, qual é o melhor AutoML, qual é o melhor framework que eu posso utilizar? Quando eu faço, né, os estudos, as pesquisas, não tem um AutoML que supere todos os outros, não. Ele o quê? Tem alguns que conseguem, né, atingir melhores desempenhos do que outros para determinados conjuntos de dados, mas não tem um que supere, né, que consiga vencer disparado todos os outros, não. Se vocês encontrarem algum estudo que retrata isso, eu gostaria muito de ler também em relação a isso, mas os estudos, né, as pesquisas que eu faço realmente não tem um que vença todos os outros não. Claro que para alguns problemas, alguns são melhores que os outros, e para outros problemas, né, depende muito aí do conjunto de dados, né, que esteja analisando. E ao final ele vai ter aí essa indicação, né, de qual é o melhor algoritmo, né, de qual é o melhor hiperparâmetro, se no AutoML ele está abrangendo também técnicas de pré-processamento, então tem aí essa visão. E aí, né, várias técnicas e frameworks foram, ao longo dos anos, introduzidos para enfrentar o desafio de automatizar o problema de seleção de algoritmo combinado e fazer, né, o túnel dos hiperparâmetros, né, que muitos AutoML abarcam isso, né, que é o problema cache, que é realmente indicar qual é o melhor algoritmo e qual é o melhor hiperparâmetro para de acordo com aquele algoritmo. Só que uma coisa que eu levanto aqui é que a AutoML não surgiu agora. Né? Então, a gente já vem utilizando a AutoML há um tempo, né? Por exemplo, a busca em grade, né? Porque a gente, na busca em grade, a gente consegue ali colocar alguns hiperparâmetros, algoritmos, e ao final ele retorna, né? Então, o AutoML, ele está sendo cada vez mais aprimorado para que, ao final, ele consiga realmente atender aí os objetivos dos pipelines para o cientista de dados, né? Então, não é uma coisa que surgiu agora, não. Então, vem já sendo discutido aí já há bastante tempo. E claro que está evoluindo, né? Porque hoje nós temos aí o cache, nós temos também indicação de pré-processamento. Então, foi aí, de certa forma, evoluindo ao longo do tempo. E aí, né, quais frameworks que se tem? Isso aqui são só alguns dos frameworks que se tem, certo, gente? Tem muito framework ainda sendo mostrado, né, sendo utilizado. Então, aqui tem o FlyML, nós temos o AutoSkyLearn, que é muito utilizado, né, já ouvi falar muito, já testei algumas coisas. O AutoEca também é um que eu venho já também trabalhando com ele, porque eu realizo, né, comparações do que eu estou querendo propor com esses frameworks. E aí também tem o Tepot. Confesso que eu trouxe para o framework, né, pela facilidade dele no próprio Colab, enfim, mas ele envolve muito a parte de programação genética, né, computação evolutiva, e eu trouxe ele pela facilidade também de mostrar a ferramenta para vocês. Então, eu estou utilizando também agora, estudando um pouquinho também do depois, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, né, ele é
uma ferramenta, né, que ele busca otimizar o pipeline baseado em árvore. E aí você pode me perguntar, mas como assim, Cíntia, baseado em árvore? Porque ele vai expandindo, né? Então ele vai indicando qual é, por exemplo, a melhor técnica para processamento, depois ele vai expandindo, né, a mesclagem, né, dessas técnicas, depois o algoritmos, hiperparâmetros, então ele é basicamente baseado em árvore. E aí ele otimiza uma série de pré-processadores de atributos e modelos de aprendizado de máquina, né? Então ele tem esses dois fins. Ele indica técnicas de pré-processamento, como também ele realiza a indicação de algoritmos e os seus hiperparâmetros, né, que correspondem a esses algoritmos. E aí, né, para maximizar a precisão da classificação em uma tarefa, né, de classificação supervisionada. Ele abrange, né, tanto as técnicas de classificação como regressão, certo? E aqui, né, percebam, né, que nós temos aqui os dados, a limpeza dos dados, e aqui, ó, é onde o Teapot, ele realmente vem a favorecer, né, nas análises, né, que é com esse pré-processamento dos atributos, e aqui a parte, né, de selecionar o modelo de classificação, né, o algoritmo de aprendizado de máquina, e também realizar a indicação aí de fazer o tuning aí desses hiperparâmetros. E ao final, né, ele tem aí qual é o melhor algoritmo, ele diz, né, qual é o melhor algoritmo, se utilizou técnica de processamento ou não, e ao final ele vai dizer o valor, né, daquela métrica que ele utilizou para realmente verificar o final, se, por exemplo, ele utilizou a acurácia, então ele vai dizer, ó, para esse conjunto de dados, você utilizando um Random Forest, utilizando um PCA, você vai ter essa aqui melhor acurácia. Então, ele consegue dar esse retorno aí para o cientista, para os especialistas de domínio, para eles tomarem realmente essa decisão, certo? Então, ele consegue abarcar isso. Tranquilo, gente? Tá dando realmente para entender? Tá, Show sim. de bola. Bola mesmo. E aí, né, ele é implementado, né, no Skip Learning, ele baseia na programação genética, né, como eu disse, que é a computação evolutiva, né, então é uma área aí que eu não tenho tanta familiaridade, né, não pesquiso muito na parte de programação genética, mas ele busca realmente, né, fazer essa simulação, né, onde tem as populações e dentro dessas populações tem os indivíduos, né, então ele é baseado aí na programação genética, né, da computação evolutiva. Ele é um framework, né, de código aberto, e ele projeta o pipeline de AM representando, né, como eu disse, esses pipelines em formato, né, de árvore. E eu coloquei o artigo aqui dos autores, né, lá eles explicam para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, né, na ferramenta, eu coloquei aqui o artigo deles, lá eles explicam bem direitinho os autores, né, todas essas partes dos operadores que o framework abrange, né, dos pré-processamentos, dos algoritmos, então como ele realiza tudo isso, certo? E aqui eu quis mostrar, né, realmente para a gente ter uma visão mais macro, né, do espaço de busca que eles utilizam. Então, percebam que o espaço de busca deles, eles utilizam diferentes tipos de algoritmos, ó. Eles utilizam árvore, né, aqui a parte de Naive Bayes, Random Forest, né, o gradiente, né, o Bushing. E aqui, ó, nós temos todos os hiperparâmetros, né, que eles vão fazer a busca para cada tipo de algoritmo, né? Então, ele utiliza aí um espaço de busca grande, né? Então, ele usa também o KNN, regressão logística, né? Então, ó, aqui todos o espaço de busca deles em relação só aos classificadores e aos hiperparâmetros, né? Lembrando que também ele consegue realizar essa indicação das técnicas de pré-processamento. Então, aqui, ó, percebam que o espaço dele também já é bem amplo, ó. Utiliza aqui, ó, vários algoritmos para normalizar os dados, né, como Minimize, Normalize, né, nós temos também o Standard Scale, né, o Robust Scale, né, que são algoritmos para normalizar os nossos dados, né, nós temos também algoritmos, né, que correspondem aí à seleção dessas features, né, como o PCA. Então, o espaço de busca deles é bem amplo. Nós temos também esse aqui, ó,
e possibilita transformar as nossas variáveis, né? Nossas variáveis numéricas em categóricas. E percebam também que para cada tipo dessas técnicas, eles também têm os seus hiperparâmetros correspondentes. Então, é um espaço de busca também aí grande. Fazendo um comparativo com um AutoML que eu já utilizo, né, que é o AutoECA, ele tem um espaço de busca também bem amplo, né, ele tem 25 classificadores, tem várias técnicas de processamento, além dele englobar, né, algoritmos de comitês de classificadores, então depende muito também ali do espaço de busca. Aí eu ressalto uma coisa bem importante para a gente analisar. Né? Então, vocês acham que com o espaço de busca, né, desse tamanho, né, ele vai requerer também o quê? Um poder computacional também, né? Então, é uma das coisas aí que essas ferramentas também englobam, né? De certa forma, também, verificar o custo computacional, né, nessa busca, que requer, né, um poder. E aí, gente, agora, né, vocês ressaltei um pouquinho, né, do campo que a gente está inserido, né, do AutoML, mostrei um pouquinho aí dessa parte de que o AutoML veio realmente fazer essa fusão, né, da automação com a aprendizagem de máquina para realmente otimizar, né, auxiliar, de certa forma, nessas tarefas para o cientista de dados, né, especialista de domínio ali também. E aí, mostrei essa ferramenta, esse framework, na imensidão de frameworks que se tem, de AutoML. E aí o Tepot, né, é uma ferramenta que eu consegui para melhorar para vocês a facilidade, né, por ter uma biblioteca também bem simples, de mostrar no próprio Colab, né? Acredito que todo mundo tem essa facilidade de usar o Colab e para a gente ter uma noção assim um pouco mais prática, né? Porque tem muita teoria, mas é muito importante a gente ter esse sentimento de prática que a gente consegue ali vislumbrar o nosso conhecimento, né? Não fica só naquela teoria e aí onde a gente consegue realmente colocar a mão na massa e conseguir realmente entender perfeitamente o que é essas ferramentas, quais são os parâmetros que essas ferramentas têm, né, em relação a essa área. E aí eu quis trazer dois tipos de técnicas, né, que são bastante populares, né, acredito que muita gente já fez uso, que é a classificação e a regressão. Né? A classificação, ela busca, né, realizar a classificação das classes, né? Ela utiliza muitos valores discretos, né? E aí a regressão, ela utiliza valores mais do tipo contínuo, né? Quando, por exemplo, você quer fazer a previsão de um valor de uma casa, e aí ele consegue te auxiliar nesse tipo de problema. Ressalto também que nós temos outros tipos de técnicas, né? Mas para essa ferramenta, ela está trabalhando com esses dois tipos de técnicas. Então, eu quis trazer de uma maneira breve, né, um pouquinho sobre isso. Tranquilo? Dá para a gente ir agora, entender melhor? Não tem alguma dúvida, alguma discussão? Vamos embora. Tranquilo. Vamos embora, então. E aí, gente, eu vou mostrar bem detalhadamente, né, os passozinhos. Qualquer coisa é só, como eu disse, só falar para a gente dar uma pausa. E aí eu peço, né, para quem puder, colocar no Drive, né, abrir aí o Colab. E aí, como é que acontece, né? A gente vem aqui, em novo, certo? Aí vem aqui nesse maisinho. E aqui dentro, ó, a gente tem o uso do Google Colab, né, que ele possibilita que a gente possa implementar os nossos algoritmos, né, de uma maneira aí online, certo? Então, quem puder ir abrir aí, se tiver alguma dificuldade, é só dizer, tranquilo? Conseguimos abrir direitinho. Então, show de bola. E aí, quando a gente vê, né, colocamos aqui no nosso Colab, a gente pode dar um nome, né, para ele, né? Então, eu coloquei aqui só Teput mesmo. E aí, a gente vai seguindo. Deixa eu botar aqui. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Instalar o nosso framework, né? E como é que a gente realiza essa instalação? A gente vem e coloca esse comando, né? Pip install Teput. Que ele vai conseguir, a gente vai conseguir utilizar os recursos aí dessa biblioteca, certo? E aí a gente vem aqui, Sim, né, coloca, oi.
Rapidinho, onde que eu coloco o Colab? Pronto, ó, você vem aqui, certo? Você tá no Drive? Ah, não, só um minutinho. Pensei que era Pronto. no Google mesmo. Aí clique em mais, né? Você vem aqui em novo, nesse maisinho, aí mais, aí aqui tem vários recursos. Aí você clica aqui, ó, Google Colab, aí ele vai abrir. Alguém não conhecia o Colab? Eu não conheço. Deixa eu ver, tô fazendo de Show novo de aqui pra mim, bola. não tá Pronto, aparecendo. vamos sim. Novo, Mas. certo? Você vem mais. Uhum. Se não tiver, você pode vir aqui, ó, conectar mais app, certo? Pode ser que Ah, você não tenha essa opção. Aí você digita Google Colab. Aí você já pode adicionar. o que, Colab? É, É o que? você E Colab? vem aqui, ó, você coloca aqui. Google Colab, Aí né? Ah, você eu tava entendendo isso. Public Colab. Ah, desculpe. Elas falam enrolado. Deu certo aparecer, aí você pode instalar, normal. Beleza. Deu certo? Certo. Apareceu? Deu certo. Show de bola. Aí, quando você agora, né, que você instalou, aí toda vida você só pode vir aqui, ó, no mais. Aí no mais ele já vai estar aqui, o seu recurso, Ah, perfeito. Muito para você obrigada. utilizar. Eu gosto muito dele porque a gente às vezes trabalha muito com compartilhamento, né? Aí eu posso trabalhar com outra pessoa e a gente compartilhar nosso código e trabalhar em conjunto na construção. Então eu gosto muito dele também por conta disso, por essa facilidade. Nossa, muito Pronto, aí legal. depois, ele é muito bom por isso. Só que o problema, né, é que ele é muito online, né? Então se não tiver internet, aí, Mas como ele funciona? Divide a tela? Como é? pronto, você tá aqui, né? Aham. Inicialmente. Pronto, perfeito. Aí você vem aqui, você bota um título aí pro seu projeto. Né, ele permite você colocar texto, código, né? Então você pode criar código, você pode criar texto, né? Aí você pode colocar, né? É, depois, aí ele fica aqui, o texto, né? Aí você pode criar uma pasta, né? Aqui os diretórios direitinho. Você pode criar outro tipo, né? Aí você pode baixar, né? Se quiser utilizar no Jupyter também. E você executa assim, ó. Você coloca aqui o comando, aí você clica aqui, ó, onde tem essa setinha aqui. Aí ele vai executar. Tá dando para entender direitinho? Deu sim, deu sim. Para programar, que você disse que dá para programar aí, seria Isso, como? Tipo, programa normal, eu posso. Como isso. é? Aqui, ó, vamos já usar nosso exemplo para você testar. Você coloca aqui, ó, esse comando pip install. Vou divulgando aqui para ficar melhor para vocês também. Era para ter botado antes. Aí você coloca aqui, ó, e executa. Menina, que chique. Ele já faz o reconhecimento. Ó. E além disso, ele permite também você utilizar Python, né? E às vezes algumas coisas de R, né, que eu faço uso também, ele consegue também. Só que tem que fazer algumas configurações. Mas ele é bem, bem legal. Sensacional. Já tá executando o meu aqui também. Pronto, aí o que é que está acontecendo? Ele está fazendo a instalação da biblioteca que a gente vai utilizar, que é essa biblioteca que a gente está vendo que é de Altenel. Todo mundo está instalando, instalou. Show de bola. Show. Massa demais. Mas alguém não está ainda está executando para a gente esperar direitinho?
Posso seguir? Todo mundo deu certo? Show. Então, vou seguindo, tá bom? Qualquer coisa vocês vão me dizendo. Então, o que aconteceu? A gente instalou aí para a gente poder utilizar. Depois disso, da instalação, deixa eu só... A gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro utilizar a parte de classificação. Então, para isso, eu resolvi trazer, né, um exemplo que é bastante simples, mas é muito bom porque, de certa forma, a gente consegue frisar o que está acontecendo, né? Eu sempre, antes de testar alguma coisa, eu sempre coloco esses tipos de base porque eu consigo ter uma visão, porque eu já sei o que é que ele vai fazer ao final. E aí, o dataset que a gente vai utilizar é o íris, né? Ele engloba aí nessa parte, né, da classificação que a gente vai ver. Ela tem instâncias, né, 150, então não é tão grande, e contém 4 tipos de atributos, né? E aí nós temos 4 tipos de atributos que correspondem aí aos tamanhos, né? Ele quer fazer a classificação das plantas, e ao final ele vai dizer, né, a nossa classe aí, a nossa predição, se vai ser íris setosa, íris versicolor ou íris virgínica, né? E aí a gente pode encontrar com bastante facilidade, tanto aqui no ICU, como no ICI, como também no OpenMel, também é outro repositório de dados que a gente pode encontrar facilmente esses datasets, né? Para a gente testar, aprender, brincar um pouquinho com a ferramenta, então eu acho bem legal. Então, nós definimos, né, o nosso conjunto de dados, então, o que é que vai acontecer? Então, vamos botar bem na nossa mente o que é que vai acontecer. Nós iremos passar um conjunto de dados, e à medida que a gente vai utilizar a nossa ferramenta de AutoML, ao final, ele vai indicar aí qual é o nosso melhor algoritmo, qual é o nosso melhor hiperparâmetro, né, qual é o pipeline, ao final, que ele indicou para a gente, dependendo da nossa métrica que a gente vai passar, né, para o nosso problema. Então, a gente quer, ao final, isso que ele nos indique. Deu uma travada aqui. E depois disso, a gente vai fazer o quê? A instalação, aí, a importação das nossas bibliotecas, né? Então, aí a gente vai, de certa forma, importar aqui as nossas bibliotecas. Então, a gente vai passar aqui. Ele vai fazer o reconhecimento, né, do Tpot Classifier, porque a gente já instalou, e outras coisas que a gente vai precisar ao longo do nosso curso, do nosso workshop, certo? Cíntia, como eu faço para o código ficar... como eu falo, gente? Igual o seu tá ali, você instalou o Tepopt, e aí ele não ficou o código embaixo, ele tá escondido, o código do Tepopt. Como eu faço para esconder? Igual o seu. Ah, ela quer limpar o output. Eu não entendi. Tipo, ela quer limpar o output da instalação? Sim, entendi. É só você clicar no xizinho que tem pertinho aqui, certo? Deixa eu mostrar de novo. Ó, ficou assim, né? Com esse o output, né? Aí é só você clicar aqui nesse X. Aí ele some. Pronto, certo? Obrigada. De nada. Aí você cria outra célula, certo? Aqui, mais código. E aí vocês vão colocar a importação das bibliotecas que a gente vai fazer uso, né? Que a gente vai utilizar para treinar e testar os nossos dados, né? O nosso dataset, que a gente vai utilizar o íris, né? Também algumas coisas do NumPy, para o nosso problema. Deu certo a importação? Tranquilo? Show de bola. Deu certo, Lissandra mesmo? Raquel? Aqui deu certo. Já finalizou. Show de bola. Caroline? Ana Paula, deu certo. São feras demais vocês. E aí depois a gente fazer a importação, né, das nossas bibliotecas, né, à medida que a gente vai executando, a gente vai criando, né, novos códigos.
E aí, né, a gente vai para o nosso próximo passo, que é o quê? Fazer aí, né, a instanciação, né, aqui no caso, da nosso conjunto de dados e verificar um pouquinho os nossos dados. Então, a gente coloca aqui esses comandos, certo? Então, aqui ele vai nos mostrar, ó. Então, ele está fazendo aqui a instanciação, né, do nosso conjunto de dados, que a gente pode chamar íris, e aqui ele vai ter, ó, nossos dados de entrada, que é, no caso, que corresponde ali aos nossos comprimentos, né, os tamanhos, e aqui vai ser as nossas classes, né? Então, aí, para determinada entrada, ele vai ter essas saídas, né? Então, a gente já vai linkando o que a gente viu anteriormente, né? Tarefa de classificação, um aprendizado supervisionado. Então, eu tenho aqui, ó, as minhas saídas associadas, né? Então, aí, tranquilo. Certo? Aí, depois, né, de carregar o conjunto, a gente vai fazer o quê? Gente, é muito importante essa parte de dividir o nosso conjunto de dados. Por quê? Porque é importante que nossos dados, né, a gente tenha um conjunto para treinar, como também tem um conjunto para testar. E não pode ter no nosso teste conjunto de treino, né? Porque senão ele já vai, tecnicamente, ali, né, ter esse vazamento de dados. Então, é importante a gente realizar essa separação direitinha. Então, a gente utiliza aí um recurso, né, que é o split, que ele permite que a gente realize essa separação. Então, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, eu vou explicar direitinho. Aqui, ó, a gente está passando, ó, os nossos dados de entrada, iris data, e os nossos dados de saída, né? Que é o target, que é o que ele corresponde, né? A nossa classe. E aqui a gente está definindo qual é o que a gente quer, né? A porcentagem para treinamento, então a gente quer 75% e a gente quer 25% para teste, né? Então, realiza essa separação. E aqui, né, ele consegue realizar essa separação, né, com X-Train, X-Test, Y-Train e Y-Test, por meio, né, do Train Test Split, que facilita, né, nessa divisão aí dos nossos conjuntos para treinar e dos nossos conjuntos para testar. E aqui, ó, a gente executa, né, ele e realiza essa separação. Então, agora a gente vai utilizar esses dados, né? X-Train, X-Test, Y-Train e Y-Test, porque são os dados que a gente vai utilizar, que ele já separou, que são para conjunto de treinamento, que são para conjunto de teste. Tranquilo? Até agora. E aí, agora, a gente vai fazer o uso, né, do nosso framework de HTML, que o nosso objetivo é realmente fazer uso do HTML para ter a nossa indicação. E aí, a gente vai, né, fazer aqui, criar a instanciação. Deu um travamento aqui. Sim, vou enviar aqui. E aí, né, a gente já instalou, já fizemos a importação, então nós podemos usufruir dos recursos que esse framework nos oferece, né? Então, como toda ferramenta, a gente tem alguns parâmetros, né, que a gente pode passar, que nos permite aí, de certa forma, colocar, né, o que a gente quer que o nosso problema ele aborde, né? Como o tempo, né, ele é corrido, né, eu coloquei um tempo mínimo de execução, né, em minutos, né, para que a gente não fique assim esperando, né, ele dar a resposta, né, como é uma maneira mais breve da gente ter entendimento, eu coloquei um tempo bem curto. E aí ele aqui nos oferece, né, algumas opções de parâmetros, né, então eu vou colocar aqui para a gente visualizar melhor. Então a gente pode utilizar esse parâmetro aqui, que ele vai dizer a quantidade de informação, né, que essa ferramenta pode nos informar enquanto está em execução. Então, se a gente passar como 0, ele não vai imprimir nenhum tipo de informação da execução. Se a gente passar 1, ele vai imprimir informações mínimas. 2, ele vai imprimir mais informações e uma barra de progresso, né? 3, ele já vai imprimir tudo, né, e vai fornecer a barra de progresso. Então, como a gente, por exemplo, pode ver o progresso do andamento, né, a gente quer mais um pouquinho de informações do que está acontecendo aí, então eu defini como tipo 2. Outro tipo importante, como eu disse, é a definição do tempo, né? Porque se for a gente colocar aí 10 minutos, não vai demorar muito tempo. Então, eu coloquei especificando aqui 2 minutos.
E coloquei aqui, né, outros mais dois, né? Lembra o que que eu disse, né, anteriormente? É importante a gente definir a nossa métrica, né, que ele vai avaliar e ao final vai dizer, ó, correspondente a essa métrica que você avaliou, esse tipo de pipeline for melhor, então se você está utilizando a acurácia, né, eu coloquei aqui a acurácia que é bastante utilizada, né, e também para esse tipo de problema, ele é também uma métrica que pode fornecer bom desempenho, né? E aí, ele vai investigar em relação a isso, né? Então, aqui eu coloquei a métrica, né, para avaliar a qualidade e a geração, né, e aí que é algumas das coisas que a própria ferramenta possibilita. Por quê? Né, ele tem também outros tipos de parâmetro, que é a população, né, que é da parte de programação genética. Então, como eu não quis abordar muito, eu coloquei alguns parâmetros para a gente facilitar a nossa visualização. E aí a geração, né, que é o número de interações que ele vai ter. Né? Então, quanto mais interação, melhor. E como também, quanto maior o tempo, melhor. Por quê? Porque ele vai realizar uma busca mais ampla ali naquele espaço de busca dele e retornar ali um melhor resultado. Então, eu coloquei aqui a documentação, né, caso alguém queira ir mais a fundo, né, queira investigar melhor os outros parâmetros que ele abrange. Mas, para hoje, né, para uma visão mais geral, eu defini esses 4. E aí, a gente vai executar, né? A gente vai executar. E tranquilo, né? Só que a gente ainda não está fazendo uso, né, de treinamento da nossa ferramenta para que ao final forneça o resultado. Né? A gente só passou ali, né, instanciando ali aquela variável. Agora a gente vai realizar o processo realmente de treinar e a gente pode também visualizar. Eu não passei eu botei aqui. O código não, né? Deixa eu botar aqui. Certo? Boto sim. Vou pegar aqui o link da documentação. Bom. Certo? Agora, tá aqui, pronto. E aí, né, agora a gente vai realizar o treino e verificar aqui o nosso score de teste, né? Então, eu vou colocar aqui, vamos aqui, e aí a gente vai executar. Então, ele vai demorar um pouquinho, né, porque ele vai investigar aí qual é o melhor pipeline para esse problema aí de busca, né? Então, ele vai demandar um pouquinho aí de tempo. Então, mas como a gente especificou, né, o tempo aí é de 2 minutos, então ele vai aí percorrer o máximo, né, desse tempo, que é 2 minutos. Então, aí, como a gente colocou, né, a barrazinha de progresso, então ele está aí investigando os pipelines, o espaço de busca, né, vendo aí qual é o melhor. Então, ele vai demorar um pouquinho, mas no máximo 2 minutos ele vai concluir a execução. Ô, Cíntia, travou um pouco aqui pra mim, depois dessa, do, Tá. do, antes desse link, foi o meu último, esse assim, foi o meu último comando, aí depois é só colocar esse outro comando que você mandou aqui. Isso para FIT, né, que ele vai realizar o treinamento. Então, a gente está passando aqui nossos dados de treino. E aí ele vai investigar aí, né, realizar o treinamento em todo aquele estágio de busca para verificar qual for o melhor. E ao final a gente pode ver o score do teste, né? Aí eu vou mostrar direitinho quais são os scores do treinamento. Esse link que tu mandou do GitHub é pra quê? É a documentação da ferramenta, caso vocês queiram investigar melhor os outros parâmetros, né? Investigar melhor a ferramenta. É a Tá. documentação que eu coloquei. Ó, o meu já foi concluído, certo? Então, aqui, ó, ele me retornou o quê como resultado? Ó, eu só pedi uma geração e aqui no meu score ele foi 0,94. Então, qual é o melhor pipeline para mim? Então, eu vou usar o MLT com esses parâmetros. Então, vocês agora estão conseguindo
verificar o que é que a ferramenta, o que é o AutoML, né? Então, a gente passou nosso conjunto de dados e à medida que a gente passou, ele já conseguiu nos indicar que para a gente obter essa foi a melhor acurácia no nosso conjunto, no que eles analisaram, foi utilizar esse algoritmo com esses seguintes hiperparâmetros que correspondem ao MLP, certo? Então, aqui ele nem indicou nenhuma técnica de pré-processamento. Então, ele disse, ó, para isso não é necessário. Então, usar um MLP é o suficiente para você obter essa acurácia. Claro que aí é muito resumido, né? Se a gente quer uma acurácia maior, a gente vai passar uma quantidade de tempo maior, né? Para investigar uma busca mais funda, a gente vai colocar mais gerações, né? Mais interações. Então, é porque isso aí requer tempo, né? Tá dando certo, gente? Estão entendendo direitinho? Sim, é difícil, né? Entender tudo assim, mas dá para ter uma noção com a sua explicação e tal. Tá Porque, processando, né? é, Eu demorei muito tempo para entender, assim, um pouco, né, da área, digamos, que realmente, primeiro contato, né, é bem difícil mesmo. o meu tá sendo o primeiríssimo contato. Tô achando muito legal. Ah, é bom demais. Tá pertinho, Raquel. Em 82, já chega em 100. Imagina se a gente botasse mais tempo, imagina se a gente botasse mais interação. Aí, tome tempo no shopping. Show de bola. Uma pergunta, Cíntia. Quando a gente passa para ele, a gente passa para ele sempre um conjunto de dados, um dataset, uma base, certo? Isso A mesmo. gente não precisa se preocupar, então, em limpeza, em saber se ela é balanceada ou não. Ele, tipo assim, ele Boa faz. pergunta. Desculpe. Boa pergunta, viu, Gabriela? A gente precisa sim se preocupar com limpeza, porque muitas você percebe, ó, essa própria ferramenta, ela não tem ainda esse poder ainda de tecnicamente indicar as limpezas, né? Algumas técnicas em si. Então, hoje em dia, nas ferramentas de OTML que a gente tem, é muito importante a gente realizar sim a limpeza, verificar o balanceamento dos dados, tudo direitinho. Porque se você colocar, né, entrar lixo, vai sair lixo, né? Então, hoje em si, essa ferramenta de AutoTM é muito importante, sim, você realizar toda a limpeza, sim, dos dados. Tá, então o que ela vai fazer mesmo é a busca do melhor, tipo assim, do algoritmo mais eficiente para aquele caso daquela base que você pôs como input. Mais ou menos isso seria. Exatamente. Ele vai, a partir desse conjunto de dados, ele vai indicar qual é o melhor algoritmo para ele e qual é as melhores hiperparâmetros e algumas técnicas de pré-processamento. Ah, então tá. Muito bom. E até uns desafios da área, né? Abarcar também essa parte de limpeza. E aí vem muito do cientista de dados, né? Que ele tem que ter aí esse cuidado com os dados para a produção do modelo. Uma pergunta, Cíntia, mesmo quando a gente tem, por exemplo, um conjunto desbalanceado, um classificador, né, que você está falando. Uhum. Então vamos pensar assim, num problema de fraude, por exemplo. Tá? Certo. Para classificar, tipo assim, normalmente a fraude, ela é, quando é positiva, dentro do conjunto todo, ela é bem baixa. Aí a gente já teria que dar os dados balanceados, tipo assim, ter feito esse tratamento de desbalanceamento, ou ele tem alguns AutoML que são capazes de verificar, ou não necessariamente. Isso, tem alguns que eles conseguem indicar algumas técnicas para isso, mas a maioria também não abarca também essa parte, né? A gente também viu aqui que, por exemplo, nesses
TPOT ele não tem nenhuma técnica para isso, né? Para esse fim do desbalanceamento, né? Dos dados. Então, mas é exatamente isso, essa importância de você realizar, né? Essa análise aí dos seus dados e saber a ferramenta certa, né? De utilizar para esse fim. Não sei se Não, respondeu a sua pergunta. respondeu, sim. Muito obrigada. De nada. Deu certo? Todo mundo já conseguiu ver qual foi o melhor pipeline? Ou está em execução? Então, aqui ele já indicou o, O junto com meu tá essas assim. técnicas. Ah, desculpa. Então, está em progresso ainda. Ainda está com a barrinha, né, de execução. Ele já está em Mas progresso, ele já tá está assim rodando. parado há muito tempo. Então, ele já terminou aqui o time, o tempo? Sim, ele tá com verdinho. Só que tá vermelho embaixo nessa parte de 82%. Na frente do 82% tá uma barra vermelha. Vale, que estranho. Você colocou esse print depois também? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, Coloquei. ó. Coloquei. Mas alguém Ah, é apareceu? outro print esse? É, do score, que aqui ele vai mostrar o score e aqui o T-Pose, que é o treinamento, e ele vai dizer qual é o melhor pipeline. Não, eu coloquei sim, coloquei. Estranho. Cê- Tenta executar novamente aqui esse T-Pose e depois o fit para ver. Talvez foi alguma coisa de conexão, não sei. Tenta executar assim e depois executa novamente. No caso, ele fica assim, né, ó, com a... Vai aparecer aqui a barra de progresso. Tá assim, né, com a barra de progresso. É, a internet tem que ajudar um pouquinho. Tá assim, Alessandra, aqui, tá? Só essa barra apareceu, foi? Não, tá uma barra vermelha, parada mesmo. Eu acho que é porque Quer que possa? interrompeu. Pode ser, se você puder. Ó. Ah, você rodou de novo e ficou igual. E deu certo? Raquel, apareceu o resultado? Não, mas tá aqui, ó, seu pipeline, ó. Random Forest. Só que ele deu um erro. Interrupção. Eu não tô conseguindo ler. Tenta executar novamente para ver. Que eu de Raquel, ela disse que executou e deu certo. Ah, então pronto. Vou esperar. Vamos esperar. Às vezes você pode tirar 2 minutos e botar um para ser mais rápido. Ah, mas agora já foi, eu vou esperar. Aí qualquer coisa Pronto, eu... é. Pronto. Pode ser a própria internet também. Ou então o pipeline que ele está mostrando, né? Não. Porque a minha internet tá tranquila, tá estável. Uhum. Vamos ver. Vamos ver aqui de Lissandra, esperar. Aí a gente prossegue.
Tudo bem. Dizendo aqui no chat que tá bom, que eu vou vendo se tá dando certo. Ó, tá dando um erro para o bom pipeline. Aí ele foi interrompido na geração. Ó, ele tá dando um erro para a geração do pipeline. Para uma boa geração. É da própria ferramenta mesmo. Tenta diminuir o tempo para ver. Bota só um aqui, ó. Só um. Aí executa para ver. É sim. O comando é esse mesmo. Só que antes tenta botar o tempo assim, ó. Pra ver. Ele tá gerando esse errozinho da própria ferramenta. Aí você bota assim. Tempo máximo 1 minuto pra ver. Eu também vou colocar, porque deu erro de novo. Com 79%. Talvez requer também um tempo maior, aí tem que ver. Caroline deu erro também? Alguém não deu erro? Raquel, Caroline deu, Alessandra deu. Silvana Paula. Estranho. Vou executar aqui. Depois a gente aumenta as gerações. Tá aparecendo alguma barrinha azul agora? Ou tá vermelho? Ah, barrinha azul então vai dar certo. Antes estava vermelho, né? Então, ele foi com a barrinha azul, e aí, da primeira vez ele parou em 90%, aí agora da última vez ele parou em 58%, tá como concluído os 2 minutos, mas aparece essa mensagem, olha. Lá embaixo ele informa, tipo, a melhor pipeline, mas não completa, não fica em 100%. É, porque ele, como o tempo é pequeno, né? Ele tem que atingir esse tempo máximo que se tem. No caso, ó, 1 minuto, ele já, em 0,1 ele encontrou esse melhor aqui mesmo. Ele mudou. Entendi, Ó, e mas tá vendo? Ó, o meu já deu vermelhinho. Ele já deu interrupção, ó. a sua tela tá pequenininha, deixa eu ver. Que 1 minuto, esse 1 segundo, né, já extrapolou o limite máximo. Aí ele interrompeu. Entendeu? Aí ele gerou logo esse. Acredito que com um tempo maior, né, aí ele consiga. Show. Mas o importante é isso, né, que a gente consiga ver, né, essa indicação aí que ele diz do melhor pipeline aí e os melhores hiperparâmetros para esse pipeline, certo? Então aqui ele indicou novamente o MLP com esses parâmetros. E que como o tempo foi menor, né, ele deu essa interrupção, né, que parou aqui em 0,1 segundos. Tranquilo? Por nada, Raquel. Lissandra, Caroline. É porque ele está interrompendo por causa do tempo, né?
Perceba que aqui ele já deu, o tempo máximo que a gente destinou foi 1 minuto. Aí ele já deu essa interrupção no tempo da geração do melhor pipeline. Aí depois vocês botam 5 minutos para ver. Onde é que coloca mesmo? Sim, É aqui, ó. Max time, né? O tempo máximo em minutos. Aí você pode colocar aqui 1 minuto, 5. Aí vai deixando executando, né? Ele demora um pouquinho aí. Ah, beleza. Certo? E aí, gente, a gente pode também, tipo assim, para ser um pouco mais rápido, né? E não investigar todo o espaço de busca, a gente pode passar aí alguns algoritmos específicos que a gente quer que analise, né? Os algoritmos e esses hiperparâmetros de cada um. Né? Então, a gente pode colocar aqui, esse comando aqui. Né? A gente está especificando agora o que a gente quer que analise esses algoritmos. E depois, né, passar aqui essa instanciação no nosso algoritmo, né? Então, agora a gente só vai mudar porque... Tudo bem, Caroline, mas as meninas vão divulgar os slides e qualquer dúvida você pode mandar meu e-mail que tem no slide, certo? Aí fica tranquilo para você. Então, aqui a gente está passando, ó, no caso, a gente está passando esse tipo aqui de busca, né, que a gente quer que eles percorram, sem ser aquele grande espaço, né? Então, a gente colocou aqui o nosso distanciação, nosso treinamento, e ao final ele vai retornar. Aqui a gente não passou, né, o nosso tempo máximo, mas ele tem um padrãozinho, né? E aí ele me indicou esse tipo de pipeline. Certo? Tranquilo? Aí aqui, né, a gente fez o treinamento, né, visualizou o score novamente. E aí a gente pode... Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí a gente pode também, né, em vez de utilizar o train split, né, no caso, utilizar, mas a gente pode especificar, perdão, a quantidade, né, de cafotos que a gente quer que nos retorne, né? E aí a gente pode utilizar aí a estratificada, né, que diferente da parte do cross-validation, né, ele usa a amostra estratificada, né? E aí a gente pode também fazer outro dentro do nosso próprio pipeline, né? Então é só colocar aqui a importação. Vou já passar para vocês. E, né, passar aqui, que vai ser o número de splits, né, 5. E aí ele vai... Opa, desculpe. Isso. Aí ele vai fazer aí essa divisão, né, com a amostra estratificada. Certo? E aí a gente pode, né, isso aqui eu achei bem legal, visualizar. Deixa eu mandar logo aqui para vocês. O nosso treinamento, né, o que está acontecendo aí no nosso treinamento. E aqui ele vai mostrar, ó, tudo que ocorreu ao longo dessa investigação do treinamento. Ó, e perceba que cada um, ele vai gerando o score. Só que esse score é de treino, certo? Não é de teste. O de teste a gente viu aqui quando a gente usou os dados de teste. Aqui corresponde ao treinamento. Então, foi toda a investigação dos pipelines que ele realizou aí a investigação, né? Então, aqui tem todas as gerações, né, que a gente utilizou, os pipelines, o score, né, que retornou. Então, tem essa possibilidade também da gente visualizar essa parte do treino, certo?
Tranquilo? Tranquilo. Cintia, eu não sei se a tua forma de apresentação, para mim aparece só as fotinhas, não aparece a sua tela mesmo. Agora tá aparecendo? Deixa eu ver, acho que é o meu aqui. É porque você precisa colocar aquele negocinho de papelaria, assim, você precisa clicar nele para a tela dela ficar grande para você. É, tipo destacar, né? Aqui, ó. É, isso. Ah, tá, obrigada. Deu. Tranquilo. Vou botar aqui maior também. E aí a gente pode também, né, ver qual foi o nosso melhor pipeline por meio desse comando. São aqui só alguns comandozinhos que a gente pode visualizar aí da ferramenta, né? Então aqui ele retornou aí todo o pipeline, né? Então foi aqui stack, né, com esse estimador, tudo bem direitinho do que a gente executou. E, ao final, a gente pode realizar a exportação, né? Então, a gente quer, ao final, exportar. Então, eu trouxe dois tipos de opções para a gente. Então, a gente pode exportar, né, aqui visualizando todo o nosso códigozinho, né, todo o melhor pipeline que ele retornou. E também a gente pode, deixa eu mostrar aqui, a gente está dando para acompanhar, e fazer o download, né, pelo Drive também, do nosso código, né, do melhor pipeline que ele encontrou. Então, aqui ele vai fazer o download. São alguns complementos, né, da ferramenta em si. Tranquilo, tá dando para acompanhar? Tá dando certo? Lissandra, Caroline. Eu parei naquela parte porque eu não tô conseguindo seguir colocar os outros comandos. Porque deu erro, foi? Foi. Não conseguiu encontrar melhor pipeline, foi? Foi, ele travou. Aí eu tenho que colocar um de 5 minutos, não é? Aí Você ele. pode ir verificando, né? Porque, certo. Você pode ir verificando, né? Se ele vai apresentar esse tipo de erro ou não. Porque varia muito realmente de como essa ferramenta está fazendo essa busca, né? Pode ser que o tempo foi muito pequeno para ele verificar, né, o espaço de busca dele. Então, tem que verificar em relação a isso também. Eu coloquei um tempo curto porque realmente ele demanda muito tempo, né? Essas ferramentas demandam um tempozinho. Por isso que eu botei um tempo mínimo, digamos, Sim. para execução. Eu coloquei Mas, 5 minutos, Cíntia. tu Só que aí aperta o botão. Pronto. ele não rodou nada. Ele, tipo, 0 segundos. Aí fez o verdinho do lado, só que não mostrou nada. Ele ficou. Ele não apareceu mais nada. Tem como você mostrar aqui? Se puder, Ó, rapidinho. não sei se eu deixei de fazer alguma coisa, mas aí eu Tá coloquei bom. aqui 5 minutos. Aí, não sei como prosseguir. Pronto, aí depois disso aqui você fez só instanciação, certo? Você está só Aham. dizendo da variável. Agora você vai fazer o treinamento de novo, que é com esse fit, certo? E colocar o print. Você bota embaixo esse código para ficar melhor de você visualizar. Isso, agora cria uma célula, Não sei porque que cria ele outra criou em célula. cima. Ah, agora foi. Pronto, show. Aí você copia esse códigozinho de cima, isso. Aí você executou essa célula 9, né? Aqui, acho que é 9. Pronto, agora ele vai executar. Tá certo. Pronto. Aí quando tiver uma Aí depois, resposta. pronto, aí você pode ter aumentado também as gerações, né? Porque quanto mais interações, melhor, né? Então, vai muito também de explorar esses parâmetros, né? E Tá claro que certo. cada máquina, né, vai ter um tempo aí de processamento, né? Depende também disso. Mas tá dando para acompanhar os restantes dos slides? Tranquilo?
Tá sim. Esse slide vai ficar, pelo menos os comandos disponíveis, porque Vai. Pelo então menos tudo as meninas disseram que iam divulgar. então tudo certo, porque eu não peguei os outros comandos depois daquilo. Uhum. Pronto. Aí, gente, depois os demais estão conseguindo acompanhar, tá dando certo? Ana Paula, Gabriele, Caroline, Raquel disse que sim. Aqui tá tranquilo também. Show. E aí eu quis também mostrar um pouquinho, né, da regressão, né? Depois de exportação é a mesma coisa, certo? Só que a gente vai utilizar aí esse tipo de importe que corresponde à regressão, né? Então, para a classificação foi depois classificação e agora é depois regressão. E aí a gente vai utilizar esse conjunto de dados, né, que permite... desculpe. Vou copiar tudo. Que permite que a gente faça previsões de valores de casas de Boston. E aí a gente vai fazer aquele mesmo processo, né? De dividir nossos dados, de passar a instanciação daqui, né? De que a gente vai chamar aqui nossos dados, as classes, fazer a divisão de quanto vai ser para treino, quanto vai ser para teste, a mesma coisa. E depois, né, a gente vai realizar aqui o nosso... Deixa eu só botar aqui. Acho que eu só botei aqui. Era para eu ter disponibilizado para vocês o código em um documentozinho. Eu esqueci. Vem aqui, nossos dados. Deixa eu executar novamente. E aqui, o nosso treinamento. E aqui percebam, gente, que a gente mudou o nosso score, a nossa métrica, né? Como é regressão, então a gente vai trabalhar com outro tipo de métrica. Então vai fazer todo o treinamento e ao final vai dar o nosso score de teste. A mesma coisa, né? Só que ele possibilita dois tipos de técnica, a classificação e a regressão. Tranquilo? Está aqui executando. Então aqui ele indicou, né? Ó, o meu também aconteceu, ó. Ele parou, foi interrompido, tempo que eu botei 1 minuto. Não analisou todos, né? Todos os espaços de busca dele. Para o melhor pipeline. Tranquilo, gente? Tá dando para entender? Raquel. Então, acredito que é basicamente isso, gente. A gente definir mais gerações, né? Definir um maior tempo, né? Ele consiga também fazer essa busca mais ampla, né? Para poder ter uma indicação melhor, né? Para poder indicar aí, dependendo desse conjunto de dados, né? Analisar direitinho ele para indicar um melhor pipeline, né? Indicar o melhor que ele avaliou de acordo, seja para classificação ou seja para a parte de regressão. Né? Então, claro que essas ferramentas, as limitações, né, que a gente vai ver posteriormente, é realmente isso, né? O próprio tempo, o custo computacional de analisar, né, esse amplo espaço de busca, né, dentre outros.
E aí eu trago algumas vantagens, né, destacadas em alguns estudos, e que também eu consigo visualizar, né, que é realmente reduzir esse esforço, né, para aplicar aprendizado de máquina, né, de certa forma a gente viu que ele facilita, né, indicando alguns algoritmos de hiperparâmetros, algumas técnicas de processamento que pode contribuir aí para o especialista, para o cientista de dados, né. E aí esses usuários, né, experientes, eles podem ser liberados de tarefas tediosas, né, e podem se concentrar em outras tarefas, né, como a própria limpeza dos dados, né, verificação daqueles dados, domínio do problema em si, né, e pode aumentar a eficiência, né, como a gente viu, que aí o cientista pode ficar em outros tipos de tarefas junto com o especialista também pode ter esse vislumbre aí do uso. E aumentar a reprodutibilidade, né? Essa capacidade de verificar, para determinadas tipos de dados eu tenho, né, quais são os melhores pipelines, né? Então pode também ter essa divulgação, nessa troca de conhecimentos. E as limitações, né, que muitas ferramentas e estruturas ainda não podem ser consideradas fáceis de usar, né, então você hoje, para a gente utilizar, né, a gente tem que ter um entendimento, né, próprio da área ainda, falta de experiência, né, muitas vezes não será capaz de entregar os resultados desejados, né, então investigar direitinho aí como manusear também os próprios algoritmos, né, a ferramenta, e não há um modelo, né, que possa ser classificado como o melhor que funciona, né, porém é diferente para cada problema, né, no caso dos frameworks, como eu disse, não tem um que supere, que consiga vencer todos os outros, né, claro que tem para cada problema tem ferramentas que conseguem ser superior, uma vantagem, né, competitiva em relação a outras, certo? E basicamente essas foram as minhas referências, né? Eu utilizei alguns estudos, né? Surveys aí da área, né? Muitos surveys do que está sendo discutido e vocês podem aí também verificar nesses artigos, né? Querer adentrar um pouquinho aí, ver as direções futuras do que estão abordando aí como tema. Então, foram as minhas referências, digamos, principais de estudo para essa oficina, para esse workshop. Gente, eu ressalto que é uma área que eu também estou estudando, né? É uma área que eu gosto, que estou gostando bastante. Oi? Desculpa atrapalhar, mas você não está compartilhando a apresentação, não sei se você estava... Não acredito. Mostrando alguma coisa. Tava, mas tudo bem. Mas deu para entender, né, gente? O que eu estava falando. Deixa eu apresentar a tela inteira. Deu sim. Tá dando para visualizar agora? Tá. Pronto, eu estava falando mais das vantagens, das limitações, e esses aqui eram as referências que eu utilizei, né, como estudo, como conhecimento para esse workshop, né, que foi alguns surveys aí, o estado da arte, né, eu como pesquisadora tenho que ficar lendo, né, muitos artigos, saber o que é que está sendo discutido na área, né, e eu vejo que tem muitas discussões, muitas linhas de futuro, que muita coisa as ferramentas não abarcam, né, muita coisa que tem que ser pesquisada, né, que tem que ser melhorada, né, muitas ferramentas ainda não conseguem ser tão fáceis de manusear, então tem muita coisa aqui sendo discutida aqui no estado da arte em si. E o que, basicamente, eu queria mostrar é mais esse conceito básico, introdutório, para vocês, né, não sei se ficou claro minha apresentação, eu peço desculpa alguma coisa, mas o sentido em si, né, do AutoML, do que eu sei, do que eu estudo atualmente, é em relação a isso, certo? Fico aberta aí para dúvidas, sugestões, discussões. Oi, alguém me escuta? Ai, foi perfeito, Cíntia. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Já deu um direcionamento, um start aqui. Aí eu vou aprofundar, né? Como você disse, agora... E eu deixo o meu e-mail aberto, certo, gente? Para caso vocês queiram, sei lá, conversar, discutir, dá certo. Você usa muito o LinkedIn, Cris? Cris, tá vendo? Eu só quero falar Cris. Você usa muito LinkedIn? Quem é Cris? Eu uso o LinkedIn, uso sim. Manda aqui, ó. O LinkedIn é Cíntia Moreira. Deixa eu LinkedIn. Acho que eu tenho ele fácil.
Você tem aí? Acho que sim. Cíntia Moreira. Ai, Cíntia, obrigada novamente pela participação, por compartilhar o conhecimento aí com as meninas e comigo também, que eu estava aqui já assistindo bastante. E eu vou compartilhar, pessoal, lá no LinkedIn. Inclusive, uma coisa, vocês estão no nosso grupo do Telegram, não sei se todas as meninas estão. Se não tiver, entrem. Tem o link, eu vou disponibilizar aqui, do Linktree. Porque lá a gente, de vez em quando, tipo, tem evento e aí a gente consegue compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui para mandar. O Linktree do Instagram. Do Telegram, desculpa. Ai, Deus. Eu sou muito chonga nas redes sociais ainda. Mas é esse daqui. Link. Vê se vocês... Deixa eu Manda aqui do lado do seu LinkedIn, Cíntia, que eu não vou consegui. pegar esse aqui. E, meninos, ó, a gente espera vocês. No meu LinkedIn. Show. A gente espera vocês hoje à tarde. O evento, né, as palestras começam às 14 horas. E a gente vai ter um sorteio de uma mentoria com a Virgínia. Ela é gerente na área de dados, então, tipo, ela tem bastante conhecimento e ela vai resolver sortear uma mentoria de 1 hora com ela para falar sobre carreira. Então, vai ser bem legal, a gente conta com a participação de vocês. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam lá no Simpla, né? Se inscreveram só para o evento, tipo, só para oficina. Se não, enfim, estão muito convidados, se inscrevam lá e a gente espera vocês hoje à tarde. Cíntia, obrigada novamente. Se quiser falar alguma coisa. E eu vou vou mandar um e-mail para quem participou da oficina com o link e a gente também vai enviar certificado para quem participou, tá? Vai disponibilizar para vocês através do próprio Simpla, vocês conseguem baixar. Eu não sei se já fica disponível logo depois ou só no final do evento, mas amanhã acho que vocês já conseguem baixar o certificado da oficina e do evento vai ter também. E vai ter sorteio da mentoria, então vai ser bem legal, a gente espera vocês. Muito obrigada por todo mundo, obrigada, Cíntia, de novo. E obrigada para a ajuda, a Pai Leite, que estava aí auxiliando a gente também o tempo todo. Bom, meninas, parabéns aí